peritos, tudo bem? Então, aqui vai meu vídeo sobre a explicação do texto. Eu sou perita 3, do texto número 3, lógico. O título do texto é Dimensão Investigativa, Docência e Formação Inicial de Professores, uma revisão sistemática sobre literatura. Eu já peço desculpas sobre o meu cenário, minha luz, infelizmente não sou tão profissional quanto alguns aqui na sala. Foi o que eu consegui organizar. Bem, o texto ele está publicado numa revista científica, uma revista do Brasil, inclusive, de Juiz de Fora, um estado de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. É uma cidade do estado de Minas Gerais, no Brasil. O nome da revista é Instrumento e ele foi publicado lá. Ele foi publicado em 2020 nessa revista científica, que é uma revista de estudo e pesquisa em educação. As palavras-chave do texto são dimensão investigativa na docência, formação inicial dos professores e revisão sistemática de literatura. O texto possui 3 autoras, 3 mulheres: Ana Arcadinho, que é uma bolsista brasileira, e as outras são professoras dela na instituição, Maria Assunção Folk e Conceição Leal da Costa. A questão problema, ou a problemática do texto, são quais as influências da dimensão investigativa na construção do conhecimento profissional dos professores. E os objetivos são analisar e sistematizar a literatura existente sobre a influência da dimensão investigativa na construção do conhecimento profissional dos professores, na formação inicial de professores de educação infantil e de ensino fundamental. A metodologia que foi utilizada no texto é um levantamento bibliográfico. Esse levantamento foi realizado entre 2001 a 2019. Não que a pesquisa tenha sido realizada neste tempo. Durante a pesquisa, buscou-se trabalhos que estivessem sido escritos, que fossem publicados neste período. E estes trabalhos, eles tiveram alguns critérios, foram passados por alguns critérios, e analisando os estudos que assumem o professor no papel de investigador. O trabalho que realça a influência da investigação na construção do conhecimento profissional e pesquisas que tomam a investigação como centralidade na resolução de problemas. Então, o enfoque principal do texto é justamente esse, o professor como investigador. O principal assunto, a temática é a investigação, e o que se aborda é o professor sendo investigador da sua prática, principalmente, é o que é mais dito durante o texto. A conclusão que chega são os resultados desta análise apresentam diferentes formas de conceber o papel da investigação. Apontado também alguns desafios relacionados à execução, a como que se dá essa investigação e o fator do tempo e das múltiplas tarefas que precisam ser realizadas durante uma investigação, que normalmente o professor não tem isso, né? Não tem tempo para fazer tudo o que ele precisa. Levantando questões sobre o seu contributo para a formação de profissionais capazes de investigar suas próprias práticas, produzir conhecimentos e responder os desafios da própria instituição, da escola. Voltando para a metodologia, que a forma que esse artigo foi construído, como já foi dito, foi utilizado o levantamento foi utilizado o levantamento bibliográfico, e nesse levantamento bibliográfico foi usado um estudo secundário, uma revisão sistemática de literatura, que chamou RSL. Esse levantamento ele tem o objetivo de reunir artigos, trabalhos que têm o mesmo assunto, que foram publicados, tendo sido publicados ou não esses textos, mas que eles têm o mesmo objetivo, o mesmo assunto, e através disso é avaliado criticamente esses textos, a metodologia, e reunindo eles numa análise estatística, quando isto é possível. No próprio texto ela fala: utiliza estratégias de pesquisa e métodos explícitos e sistemáticos para identificar, selecionar e avaliar criticamente a produção científica existente, permitindo ao investigador sintetizar as informações e produzir novos conhecimentos. Então, na metodologia foi utilizado esse sisteminha.
As autoras nos falam que essa pesquisa ela teve início em março de 2019 e foi até setembro, né, de 2019 também, do mesmo ano. Nesse caso, essa RSL foi dividida em duas fases. Na primeira fase, foi onde teve o planeamento prévio por meio da construção de um protocolo de RSL. Nessa fase, foram onde elas fizeram justamente um protocolo mesmo, um questionário, acho que a gente pode dizer assim, onde elas estabeleceram ali quais eram os objetivos dessa investigação, quais era a problemática, quais eram as bases de dados que elas iriam buscar esses textos, esses artigos, onde elas buscariam isso, quais eram as palavras-chave que elas iriam usar para encontrar estes textos e o que seria como critério de inclusão ou de exclusão, o que elas o que elas avaliariam ali para estar colocando ou não esse trabalho ali na pesquisa delas, né? E na fase 2 é justamente a culminância, a constituição da execução própria da revisão da literatura com base no protocolo que foi construído na fase anterior. Inicialmente, realizaram as pesquisas e localizaram produções, né, artigos, teses, dissertações, entre outros, nas bases de dados que foram definidas ali na fase 1, através de várias combinações das palavras-chave. Então, após elas decidirem quais seriam as palavras-chave, faziam ali combinações entre elas para irem mesmo em busca de textos que fossem válidos para a pesquisa, que fossem válidos para o estudo delas. Posteriormente, depois que fizessem essa pesquisa, fizessem esse levantamento dos textos, o que foi feito? Foi feita uma análise onde elas estariam selecionando as produções através da leitura, através dos critérios de exclusão. Então, elas liam ali título, resumo, às vezes tiveram que ler a documentação completa em alguns casos, palavra-chave, síntese, introdução, liam ali o que seria válido para elas para saberem se aquele texto iria ou não contribuir para o estudo. Na pesquisa inicial foram encontradas 129 produções que foram publicadas em 3 idiomas, que tinham sido publicadas em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Dessas produções, 98 foram excluídas, porque elas não atendiam ali os critérios, né, da inclusão que tinham sido ali estabelecidos lá na fase 1. E 31 desses trabalhos foram selecionados para leitura e análise. Porém, durante ali o texto, as autoras nos deixam claro que, embora tenham sido selecionados 31 trabalhos, não foram todos que abordavam ali os aspectos relativos à dimensão da pesquisa, em relação ao que está sendo investigado ali sobre a prática docente, sobre a investigação na prática docente. Somente alguns desses 31 que falavam realmente sobre isso e que dava voz ou ao professor ou ao aluno que está ali no meio da investigação, né, durante essa prática. Vamos ver aqui o que mais. Durante o texto também trago alguns conceitos são esclarecidos durante o texto. Primeiro, o professor possa assumir o papel de investigador da sua prática, de modo a observar, experienciar e refletir e reconstruir os seus próprios saberes, demonstrando oposição à formação do professor enquanto profissional técnico que apenas aprende e aplica o conhecimento. Sendo assim, a investigação ela surge como elemento constitutivo da docência, ou seja, a investigação ela dá suporte para que o professor possa agir de acordo com o contexto, de acordo com a realidade ali que ele depare dentro da própria sala de aula dele. O professor investigativo ele tem muito mais suporte para fazer isso, para saber como agir, para ter suporte mesmo teórico para a sua prática. Um outro conceito também que nós encontramos é a formação e desenvolvimento profissional, que possibilita uma aproximação entre o saber teórico e o saber que provém da prática e da experiência dos professores, permitindo aos profissionais a construção do seu próprio saber.
Ou seja, em vários trabalhos analisados, o conceito da investigação da prática docente é tida como realizada pelos próprios professores na sua prática profissional. Ali no texto também nós temos as possibilidades e os desafios para a aplicação da investigação na prática docente. Como possibilidade, nós encontramos que a pesquisa ela estuda temas atuais, né, ligada à realidade mesmo da escola, à realidade dos contextos escolares, o contato com a utilização de metodologias de investigação, a reconstrução e mobilização de conhecimentos, a intervenção do contexto escolar, a reflexão do professor na sua própria prática, que é o que é mais falado durante o texto, que a investigação traz essa reflexão para o professor, a aprendizagem profissional, a inovação e mudança das práticas e o desenvolvimento pessoal e profissional também dos professores. Como desafio, nós temos ali as questões éticas e metodológicas da investigação, a articulação entre o espaço de formação e a escola, a proximidade que existe entre o investigador, que no caso é o professor, né, e seu objeto de estudo, que é a sua prática, a articulação entre o conhecimento teórico e o conhecimento que advém da prática, também é um desafio, a articulação da investigação com os conteúdos curriculares que são abordados na sala de aula, o tempo, que é um desafio que é destacado no texto, o tempo que é necessário para a concretização da investigação, a comunicação e o trabalho em grupo entre professores e o trabalho em conjunto dos professores, que são os investigados, e os investigadores acadêmicos, os professores, aqueles que estão ali diariamente na escola. Não existe muito esse diálogo, né? Essa ligação, o trabalho em conjunto entre aquele professor que está ali diariamente na escola e os professores que são professores investigadores. Normalmente não existe esse diálogo e é destacado também ali no texto. As autoras trazem também como enquadramento legal que atualmente a formação inicial dos professores é regido pelo perfil geral de desempenho profissional do educador de infância e dos professores do ensino básico e secundário, que é Portugal 2001, e pelo regime jurídico de habilitação profissional para a docência, Portugal 2014, o qual estabelece a formação inicial em 2 ciclos de estudo, o primeiro de 3 anos, que é a licenciatura em educação básica, e os segundos ciclos a nível de mestrado. É o que se tem hoje em questão legal. Então, a formação inicial dos professores, ela tem procurado ao longo dos últimos anos integrar ali a investigação neste momento como uma ferramenta essencial para a aprendizagem e o desenvolvimento do futuro professor, dando oportunidade então para que esse professor possa assumir um papel de investigador e ali naquele momento estar analisando a sua prática profissional, ele investigar a sua própria prática profissional. A partir dos fundamentos e do texto, nós podemos compreender que ainda não existe um consenso sobre as funções da investigação na prática docente na formação de professores. Porque, se por um lado a investigação é vista como uma estratégia de formação para a resolução de problemas e inovação para a prática docente, por outro, ela é vista como um exercício investigativo, que se realiza na formação inicial, podendo ou não ser valorizado depois e utilizado também depois pelos professores na sua prática profissional. Então, nós vemos que nem sempre o professor compreende aquilo que lhe é dado. Aquele professor que está em formação nem sempre compreende a riqueza do que está ali sendo oferecido para ele naquele momento. E muitas vezes ele vai realizar somente aquilo naquele momento da formação e depois, quando ele for mesmo para a área de trabalho, quando ele for mesmo para o campo, ele não vai utilizar nada do que foi lhe dado ali, lhe foi ensinado, do que foi investigado enquanto estava em formação. Isso é uma coisa que vemos ali no fim do texto. A pesquisa acadêmica, ela alimenta o professor na escola. Nós podemos ter também tirar também esse ensinamento do texto. A pesquisa acadêmica, a investigação, ela vai te proporcionar uma reflexão
e uma crítica da sua própria prática, para que você possa, então, perceber o que está ali, o que está de errado, o que está falhando, o que não está dando certo, e inovar, né? Estamos ali no nosso mestrado de inovação, então a investigação te proporciona isso, te dá esse momento e essa conscientização de que chegou o momento de você inovar sua prática docente ali na sua sala de aula, na sua instituição. Então é isso. Tentei ser o mais breve possível. Assim, é um texto muito bom de ler, uma pesquisa muito rica. Nós podemos ver durante a leitura que é uma pesquisa muito rica. Analisa vários trabalhos a fim de nos trazer sobre essa investigação, a importância da investigação, a importância do professor investigador. E eu acho que quem não leu ainda tem ali um tempinho, tem uma oportunidade para ler, que é um texto bem bacana. E é isso. Deixem aí então seus comentários. Um beijo e até mais. Obrigada.